Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, caros e coroas, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui dessa experiência louca que é esse podcast. Bem, depois de alguns dias ou um mês, sei lá, eu acho que não tem mais do que isso, estou eu de volta aqui para falar sobre, sei lá, não tenho muita coisa para falar hoje não. Mas eu tenho sim algo a dizer. Eu não tenho muita coisa para falar, mas eu tenho algo a dizer. É assim que a gente começa, esse é o clima. Sexta-feira, sextou, dia 9 de maio, né? Um dia ou dois, sei lá, depois que o tal Papa aí assumiu. Ah, e o que tem? O Papa ter assumido? Qual é o tema sobre o Papa? Não tem nada para falar sobre o Papa. Não tem nada para falar sobre ele. Enfim, é legal ver que algumas pessoas se importam legal com isso e tal, mas não faz parte da minha religião, né? Então, enfim, caguei, né? Não que eu respeito a, a religião, né? Que seja, mas para mim não tem a menor relevância. Então seguimos aqui. Cara, ultimamente, né? Eu tenho vivido dias bem distintos em minha vida e, sei lá, tô só compartilhando aqui. Agora não é nenhum podcast conceitual. Eu acho que os últimos talvez tenham sido assim, mas hoje não tô com inspiração para falar sobre nenhum tema, sobre guerra, amor, doença, vida, morte, pós-vida, filosofia ou qualquer coisa assim. Hoje eu estou só me arrumando para trabalhar, estou passando a minha camisa. É, eu passo a minha roupa, eu acho que isso é o mínimo que um ser humano adulto pode fazer. Lavar a sua roupa, passar a sua roupa, né? Saber se produzir para ir trabalhar, saber fazer suas coisas de café, se tiver que fazer um almoço, você mesmo saber fazer também. É ser minimamente capaz, né, de ser independente. Acho que o ser humano que não consegue ser independente não é um adulto pleno ainda, né? Ainda é um adolescente ou uma criança. Dito isso, feito esta não tão breve introdução de merda como sempre, cara, eu acho que eu tô descobrindo assim o alvo, o público-alvo, né? Desse podcast aqui. E geralmente o público-alvo de algo, de algum podcast, de um vídeo, de um filme, ou de qualquer coisa que seja, de qualquer conteúdo, né, que seja audiovisual, é basicamente pessoas que sejam parecidas com o autor, que pensem parecido com o autor. Eu não acho que uma pessoa, pegando aqui um exemplo, uma pessoa que gosta de falar sobre assuntos sérios, de temáticas sérias, vai ter como público-alvo pessoas que estão a fim de assistir coisas sobre comédia, sobre humor, coisas engraçadas, sabe? A não ser que esporadicamente esse cara faça algo engraçado, que todo mundo acha engraçado, sabe? Mas eu acho que não que a pessoa precise levar isso para a vida pessoal e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um personagem que eu acho muito bacana na internet, inteligente, bem criado, que é o Felca. É um cara bem inteligente, ele não é aquilo ali, mas às vezes é, sabe? E essa dualidade, essa incerteza se a gente está vendo um personagem ou se é o cara mesmo, isso é muito legal, porque ele pode brincar com isso a hora que ele quiser e ninguém nunca vai saber, e isso é legal. E ele fala sério, coisas que faz a gente rir, e ele ri de coisas que faz a gente ficar meio pensativo, sabe? Então, isso é bacana. Eu acho que essa é a graça do humor. O humor, ele é muito legal, que ele pode te fazer refletir ou pode te fazer só dar uma risada leve mesmo, sabe? Passar roupa numa posição como o pessoal faz para fazer aquele levantamento que faz de barra. Sei lá, vocês vão entender. É uma pessoa que, pense, você ereto, ereto igual um membro, né? Pense você.
em pé normal, né? Você em pé normal e você tem que dar uma inclinadinha só com o seu tronco aqui para frente. Sabe aquela posiçãozinha que o pessoal faz de academia quando vai levantar coisa? Eu tô fazendo agora aqui em frente ao espelho só para mostrar para mim mesmo, que é exatamente isso. Aí a pessoa dá uma leve flexionada no joelho, inclina o tronco para frente, arrebita o bumbum e levanta o peso, com aquela posição clássica de academia para levantar peso sem sofrer com a lombar. Então, eu tava passando roupa justamente nessa posição porque eu tava passando em cima da minha própria cama. Então, é isso. Era só pra mostrar pra vocês como que eu passei minha roupa e como eu não dei a leve arrebitadinha no bumbum, a lombar doeu. Incrível, incrível. Dá certo mesmo. Tem que arrebitar o bumbum pra passar roupa. Ou pra levantar peso. Viu? Isso é uma tentativa malfadada de fazer comédia, humor. Enfim, eu acho que eu atingi o público alvo desse podcast. Mas ninguém assiste, exatamente. O único é ninguém mesmo. Mas digamos que eu tivesse um público, o público seria caras como eu. Como eu sou. Caras que não querem humor só pelo humor, não querem só um entretenimento pelo entretenimento, querem alguém que vai falar com você e que às vezes vai te fazer rir, mas que vai trazer. O pessoal chama hoje de pills, né? Pílulas. Ai, ele é tal cor de pill. Ai, é red pill. Ai, não sei o que mais pill. Ah, palhaçada, de verdade isso. Palhaçada mesmo. Legal. Sem sacanagem. Isso é uma palhaçada sem fim. E eu acho que esse é o meu público. É gente que tá cansada dessa palhaçadinha. De tanta coisinha de internet, de pill, de não sei o que. É a galera que, pelo menos, eu vivi um tempo pouco mais simples da internet. Um tempo em que o YouTube era para ou informar ou fazer palhaçada mesmo. Ninguém se metia a ser o inteligentão. Quem era inteligente, quem era burro. E os caras não tentavam parecer o que não eram, sabe? Hoje em dia todo mundo tenta fazer um podcast, por exemplo, tentando ser o que não é. E isso é irritante pra caramba, porque tu sabe que o cara, na verdade, ele nem é tão inteligente assim e ele quer falar sobre temas sérios e coisas sérias. Eu não quero falar sobre temas sérios ou coisas sérias assim, sabe? Eu não quero falar sobre o impacto da economia de tal governo no Brasil ou tal coisa muito séria. Não, eu quero falar o que me der na telha, sem muita pretensão de ser algo sério e sem muita gente me julgando sobre uma fala ou outra que eu falei, porque aqui é para falar bobagem mesmo. Não é para falar coisa séria. Se fosse para falar coisa séria, eu iria recomendar vocês assistirem outro podcast. Então aqui não é para você se comprometer a ter uma informação maravilhosa. Aqui é para você distrair sua cabeça, cara. Eu acho que em determinados momentos da vida é legal a gente dar uma certa distraída, sabe? De problemas que a gente eventualmente possa ter. Porque sim, a gente tem muito problema na vida. E eu só acho, que esse é o problema da internet hoje em dia. A internet hoje em dia, ela não te dá alívio, ela não é entretenimento, não mais. Até o que deveria ser. Você vai num flow da vida, você vai em não sei aonde da vida. Tudo bem, o flow ele tem uma outra pegada, ele não é realmente para ser um local para você desopilar, né? Ele é um local mais informativo mesmo. Ele é um podcast com teor um pouco mais informativo. Muitas vezes não é, mas deveria ser, sabe? Você entendeu, né? Mas você vai em outros lugares que você só deveria rir e ficar de boa e você não consegue, porque os caras eles estão problematizando. Isso é um mal da humanidade atual. Eles querem problematizar e não sei o que mais. E isso é chato porque você só quer rir, falar besteira, interagir com alguém que esteja falando besteira, fazer um comentário aí nesse vídeo falando besteira, sabe? E é isso. É a pura treta simples, sabe? Sem muita pretensão de nada.
eu acho que isso é o que vale, cara. Essa experiência conta muito. As pessoas perderam a capacidade de se divertir na vida pessoal delas e na internet. Caso vocês estejam ouvindo algum barulhinho aí, é porque eu tô penteando minhas madeixas. Mais barba do que cabelo, pra falar a verdade, que eu tenho agora. E eu acho que vai continuar assim durante um bom tempo, porque eu já tô chegando naquela fase da vida onde o cabelo vai deixando a gente, né? À medida que a juventude também vai passando. Bem, tô até um pouco cansado aqui, um pouco ofegante de conversar enquanto faço um monte de coisa aqui. Então, cara, esse é o meu ambiente aqui. É um ambiente onde eu não tô comprometido para falar nada sério com vocês. Com você aí que tá assistindo. Eu falo vocês, mas eu sempre me sinto numa esquizofrenia sem fim falando isso, porque eu tô falando pra ninguém agora, né? E depois de um mês, o podcast continua com 0 visualizações, então continuo falando pra ninguém. Então eu realmente sei que estou falando pra ninguém. Mas vamos nessa, vamos nessa. Caraca, tô cansado, velho. Agora. Incrível como se arrumar cansa pra sair. E não é nem que eu tô fazendo muita coisa, não. O máximo que eu tô fazendo aqui é passar, é escovar minha barba, porque sim, ela é grande, então se você não escovar, fica parecendo que você acabou de acordar e passar um creme aqui no cabelo. Creme, creme normal. Eu nem sei, é tipo creme mesmo de cabelo. Tipo gel, creme, sei lá. Só pra dar uma ajeitada nele antes de ir pra rua. Pra não parecer que eu acabei de acordar também. Só pra isso. Sexta-feira maluca. Eu sempre tenho as sexta-feiras como dias agitados, né? São dias que têm potenciais para serem ótimos e de acontecerem coisas loucas também. Então a minha dica é: não tome decisões que podem comprometer o seu futuro numa sexta-feira, num sábado ou num domingo, porque pode dar merda. Evita a briga e a discussão nesses dias, porque, cara, é onde os ânimos estão mais aflorados, é justamente no final de semana, principalmente se você já está na etapa da vida onde as pessoas ao seu redor consomem álcool. Então, enfim. E eu não tô falando isso como um moralista que não bebe, não. Eu tô falando isso como o cara que tá lá no barzinho no final de semana, às vezes, com os amigos e bebendo, e às vezes tá em casa, e às vezes tá trabalhando no final de semana, sabe? Justamente por viver e experienciar um montão de coisa, né? Eu eu tô falando, cara, evita. Se tiver que falar, conversar, até se você tiver algum ponto aí para que você esteja puto com alguém, deixe para falar durante a semana. E vai na minha. Depois de longos anos assim de vida, tentando falar sobre algo que me incomodava para alguém, sobre algo assim, seriosamente mesmo, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você comentar sobre algo que te incomoda sobre a outra pessoa, tal atitude você não gostou. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou repetir de novo. Sabe? Por que você diz que não vale a pena? Todo mundo diz que o diálogo é importante. Não estou dizendo para você não conversar. Mas sabe o momento que você sabe que você tá puto com a atitude do outro? E às vezes você tem razão de ter ficado puto. Puto, simples assim. Você não quer conversar, você só quer reclamar da atitude do outro, você só quer ficar puto. Porque é o seu direito. Às vezes a pessoa vacilou contigo, sabe? Ou anda vacilando com a vida e você tem o direito de falar. Mas nesse momento que você tá puto de verdade, não fale. Não fale porque não é isso que você tem que fazer. Guarda até o momento que você vai conseguir conversar e não vociferar sobre um assunto. Isso é muito importante. Essa é talvez a única dica que eu dou aí para alguém.
Eu não tô aqui pra ser olha, aqui é um manual de vida. Não, o caralho, aqui é eu vivendo a minha vida e se você gostar do meu conteúdo, valeu, muito obrigado, estamos juntos, cara. Então, qual é o perfil disso aqui? Para ficar bem definido, caso você se interesse, você não precisa exatamente ter o mesmo perfil para seguir e para gostar. Mas caso você se interesse, caso você goste, caso você queira deixar um comentário, tal, qualquer coisa assim, beleza, né? Eu não sou o tipo de cara que vou pedir like, comentário. Ah, deixa um like, deixa um comentário. Deixa o caralho. Deixa se você gostar. Se você não quiser. Se você não quiser, vai pra puta que pariu. Não tem que. Olha só. Sobre a questão de like e comentário. Eu, às vezes, gosto pra caralho de um conteúdo. Só que o que eu faço depois, eu acabo que passo direto e esqueço de deixar o like. Não quer dizer que eu não gostei? Não. Só quer dizer que eu assisti. Geralmente, quando eu assisto algo durante mais de 2 minutos, assim, algo me prendeu a atenção, é porque eu gostei. Então já começa daí, né? Eu não vou assistir algo que eu não gosto, porque eu não tenho nem tempo pra isso. E outra coisa, sobre deixar like ou comentário, cara, eu acho irrelevante isso, eu acho que não é necessário, sabe? Ah, tem que deixar like, tem que deixar comentário. Não, cara, é só um negócio aí que tu tá assistindo e acabou. Ah, mas e o cara que ganha dinheiro, que sobrevive disso? Sei lá, não sei nem se era pra ele estar sobrevivendo disso, de fazer vídeos de internet. Você já parou para pensar se isso realmente deveria ser uma profissão válida? Lá atrás, quando não era, as pessoas, sei lá, cara, não sei não, mas isso hoje em dia deveria ser uma profissão e o pessoal deveria estar ganhando dinheiro com isso. Ah, mas aí você está sendo hipócrita, porque se você ganhasse dinheiro com isso, se alguém te patrocinasse e te desse 50 mil por mês, você ia gostar. Claro, porra, quem que não gosta de dinheiro? Mas, apesar disso tudo, eu não sei se a gente aqui, quem cria conteúdo, eu tô me botando numa posição de criar conteúdo, gente, eu nem crio conteúdo de fato. E essa é outra discussão que eu também acho válida, sabe? Se o que eu faço aqui é criar ou não conteúdo. Eu não acho que eu tô criando conteúdo. Conteúdo, para mim, tem que ser algo de valor para um grupo de seres humanos, para uma sociedade. Para um grupo de seres humanos tem que ter valor. Não basta ter valor só para mim ou só para meus amiguinhos. Tem que ter valor para um grupo em geral, cara. Sabe? E valor mesmo, valor de verdade. Você tem que falar algo que seja útil. Tem um canal aí na internet. Eu posso citar alguns canais, sabe? Vou citar o canal do Primo Pobre. Ele produz conteúdo de valor. Vou citar o canal também do Seja uma Pessoa Melhor. Que canal maneiro. Que canal legal. Então, eu acho que o meu público, se é que eu tenho um público, né? Quando alguém visualizar isso aí, quando alguém visualizar, né, este conteúdo, se puder, se quiser, se achar conveniente, se achar válido, dá lá uma passada no canal Seja uma Pessoa Melhor, que aí sim você vai encontrar vários conteúdos de valor para você literalmente ser uma pessoa melhor. Se você também quiser, dá uma passada lá no canal do Primo Pobre, se você não é rico como eu, que tem como eu, olha só, parece, pelo que eu falei, parece até que eu sou rico. Se você não é rico como eu também não sou, vou reformular a frase, dá uma passada lá no canal do Primo Pobre, principalmente se você ainda é bem jovem, se você ainda não afundou a sua vida em dívidas como eu fiz. Antes de você afundar a sua vida em dívidas como eu fiz, dá uma passada lá no canal do Primo Pobre para você não cometer os mesmos erros que eu e, consequentemente, você ter uma vida mais digna quando chegar na minha idade, sabe? E, por último, mas não menos importante, cara, o que eu faço aqui, eu acho que o que o Primo Pobre faz é, eu vou ensinar educação financeira porque tem gente que precisa aprender. O que o outro canal faz é literalmente te formar com princípios e valores e te ensinar a ser uma pessoa calma nas adversidades da vida. E o que eu faço aqui
é praticamente destruir tudo isso. Não, brincadeira. O que eu faço aqui é falar como é isso na prática, como é a vida disso na prática, como é que um cara de 28 anos hoje em dia, no mundo real, que eu moro no Rio de Janeiro, estou na classe não tão pobre, mas também não estou rica, eu não ganho salário mínimo, mas estou longe de ganhar 10 mil por mês, então o cara normal, eu sou o 90% da população. Eu sou ali, o 90%. 10%, aliás, eu sou 80%. 10% é muito mais pobre e 10% é muito mais rico que eu. E ponto. 80% da população é totalmente igual a mim. Um cara endividado, com família normal, com vida normal, com problemas normais, que tem mãe problemática normal. Meu pai já faleceu, né? Então não tem pai problemático. E nem era o caso, ele também nem era tão problemático assim. Não que ele fosse um herói, tinha lá seus problemas também. E entender isso, entender a família que você vem, sabe? Beber um pouquinho de água antes de partir para minha jornada espiritual, de trabalho. Então, eu acho que o que, que eu sou, cara? Eu sou você. Eu sou o seu amigo aí. O seu amigo, ele falaria sobre o que com você? Sobre as coisas normais da vida, sobre as zoeiras e tudo mais. Só que chega um ponto ali, os amigos, eles geralmente eles não falam tanto sobre os problemas, eles não vão falar sobre os problemas que estão dentro da vida dele, dentro da casa dele, dentro da vida dele, sabe? E não assim, então você vai falar só sobre os problemas da sua vida. Não. É como eu falei, sei lá, esse conteúdo aqui ele é variável, então ele vai desde eu fazer um podcast sobre coisas aleatórias até eu fazer um podcast sobre realmente sobre a minha vida, como eu estou fazendo aqui. Então o que que acontece? Eu acho que a gente, a gente, né, a gente precisa entender que nós temos defeitos, né, nós temos falhas. É por isso que existe o canal Seja uma Pessoa Melhor, senão a gente não precisaria dele, porque a gente já seria a pessoa perfeita. Os outros ao redor têm falhas, têm problemas, e a gente erra com essas pessoas erram com a gente. A gente faz o maior esforço para cair longe da árvore, mas a gente é só uma maçã. Então, às vezes, a gente vai cair próximo sim da árvore e a gente tem que entender isso. Que até uma certa parte da vida vai ser difícil da gente se distanciar de certos problemas que foram implantados na nossa vida, mesmo antes da gente nascer. E isso eu acho que. Isso não é discursinho, não. É o que eu passo mesmo na minha vida, sabe? Eu passo isso direto na minha vida. Tem coisas que são meio genéricas de se dizer, mas não deixam de ser verdade, sabe? Eu acho que isso de a fruta não cai longe do pé, sabe? O fruto não cai longe da árvore e tal, não deixa de ser uma verdade. É que o nosso trabalho não é como se a gente fosse um fruto morto. Pensa como se a gente fosse uma maçã com perninhas e bracinhos, sabe? Até a gente desenvolver essas perninhas e bracinhos que são consciência, moral e tudo mais, demora tempo. Depois a gente ainda tem um trabalho que é percorrer esse caminho. Porque parece que é assim, é só você ser um ser humano bom, virtuoso, com bons princípios, que tudo vai dar certo na sua vida. Se você tem 20, 19, 18, 17, 16 ali, de 20 para baixo, ou até de 22 para baixo, em que ainda está num momento da vida adquirindo essa moral, virtude, consciência, e acha que, poxa, é só eu ser um bom ser humano que vai dar tudo certo? Não, não vai dar tudo certo só porque você é um bom ser humano. Não vai. Não caia nessa, como eu caí. Então eu posso fazer a merda que eu quiser, que eu posso ter o sucesso que eu quiser ainda assim? Então, eu não estou falando para você fazer merda. Entenda bem o que eu estou falando. O que eu digo é, não basta você ser um bom ser humano.
um ser humano que faz bem para os seus pais, para sua família, para seu relacionamento, para os seus amigos. Ser bonzinho no trabalho nem nada. O que eu estou dizendo é que além de você ser assim, você precisa aí sim para sua vida profissional, financeira, para você, porque basicamente eu acho que mudar de vida aqui no Brasil, para alguns países mudar de vida é algo diferente, mas para o brasileiro mudar de vida, ter sucesso, essas coisas, tudo depende muito do financeiro e aí depende do profissional, da sua profissão, né? Então, cara, entenda uma coisa, para você ter esse sucesso, você vai precisar aí sim botar a faca nos dentes e passar por cima. Não é ser imoral, tá? Você vai jogar dentro das quatro linhas, como diria o Bolsonaro. Mas você vai jogar dentro das quatro linhas, mas você vai botar a faca nos dentes e fazer o que tem que ser feito, sabe? E o restante vem. Aí eu não vou te garantir que vem, mas pelo menos que vem algum resultado disso você vai ter. Eu acho que eu falei pra caramba, mas eu acho que eu não estou satisfeito com tudo que eu falei aqui, não. Eu queria ter feito conteúdo melhor e totalmente diferente, mas eu acho que é isso, cara. Não vai ficar muito melhor, as coisas não vão ficar muito melhor só porque eu tô querendo mais e tudo mais. Então, às vezes, não é insegurança, mas a tentativa de ser perfeito é um erro, sabe? Porque às vezes eu já cansei de gravar aqui e apagar, gravar e apagar e nunca publicar coisas que talvez sejam de valor para alguém. Para mim pode ter ficado horrível, como eu acho que isso aqui ficou horrível, mas para alguém pode ter ficado muito interessante, muito legal. E a pessoa pode estar se matando de rir ou se matando de rir. Eu não posso falar de verdade, né? Ou a pessoa pode estar realmente querendo se churrascar depois de ouvir isso. E aí, se ela quiser, dá um salve aí, cara. Fala, pô, você foi responsável pelo meu churrascamento. Você foi responsável pelo. E eu, olha, vocês estão interpretando errado. Eu tô falando sobre abrir uma churrascaria, um novo empreendimento. E é isso, galera. Fiquem com God, Papai do Céu, fiquem com o Leão 14 e vão nessa, né? Se até o Papa agora é um leão, significa que o imposto de renda vai começar a vir rasgando aí, né? Abre o olho, rapaziada. Abre o olho.